Zubeldia não aguentou, pediu as contas. Pediu chapéu, foi embora. Para o seu lugar, Hernan Crespo está de volta, campeão paulista em 2021. Mudança, confesso que me agradou, não esperava que iria acontecer, porque essa diretoria é omissa, é covarde, ia manter o cara, segurar o cara aí durante o Super Mundial para mandar embora depois e um novo técnico não ter tempo. Mas o Zubeldia foi ligeiro, viu que não tinha mais clima, foi lá, ele mesmo pediu as contas. E tem o retorno do Crespo. A gente vai comentar um pouco sobre isso daí, vou trazer minha visão, mas antes, já se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, dá uma moral aí, projeto novo. Conto muito com o seu apoio pra gente crescer, beleza? Bora pro vídeo. É oficial, meus amigos. Por meio do comunicado oficial do nosso tricolor, Luiz Zubeldia não é mais técnico do São Paulo. Em comum acordo entre o técnico e a diretoria, né? O Zubeldia chegou para pedir as contas, fizeram um acordo ali, o São Paulo economizou na rescisão. Ele pediu o chapéu, vai voltar lá pro país dele, vai dar uma repensada na carreira. E o tricolor já foi rápido e agiu e já trouxe de volta o Hernan Crespo. Ainda não foi anunciado oficialmente, pelo menos até agora no momento que eu tô fazendo o vídeo, mas o Gabrielzinho lá da arquibancada tricolor já mandou cravar. E normalmente quando ele manda cravar deu certo. Então o Hernan Crespo tá retornando pro São Paulo. E assim, antes da gente começar a falar do Crespo, eu queria falar um pouco com vocês sobre os números do Zubeldia no São Paulo, que não são números tão ruins, se a gente parar para pensar. Bora lá, eu vou ler aqui. O Zubeldia teve 74 jogos no comando do São Paulo, onde ele conquistou 35 vitórias, 24 empates e 15 derrotas. O São Paulo fez 97 gols e sofreu 64, né? Teve um saldo de gols de 33. 58% de aproveitamento. Acumulado, Zubeldia teve 35 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos no São Paulo. 35 cartões amarelos e 3 vermelhos. No total, 38 cartões. Esse número já é assustador. Zubeldia teve mais cartões tomados do que vitórias no comando do São Paulo, no geral. Olha que loucura. O São Paulo, sob o comando do Zubeldia, ficou em sexto lugar do Brasileirão 2024. Chegou nas quartas de final da Libertadores do ano passado, quartas de final da Copa do Brasil. Esse ano chegou na semi do Paulistão. Ele deixa o São Paulo nas oitavas da Liberta, nas oitavas da Copa do Brasil e na 14ª posição desse Campeonato Brasileiro. O que eu quero dizer para vocês? O Zubeldia, em si, ele não parece ser um técnico ruim. E muito pelo contrário, né? Ele tem um ótimo relacionamento com os jogadores e todas as equipes que ele passa. Todo mundo diz que ele é uma pessoa de bom trato, uma pessoa boa de se conviver no dia a dia, é o famoso gente boa. Porém, para ele comandar o São Paulo, faltou um pouco de inteligência. Faltou um pouco de conhecimento do futebol brasileiro, um pouquinho de conhecimento até de futebol, se a gente parar para pensar. Quem sou eu para dizer que o cara não conhece de futebol? Mas se a gente analisar as decisões que ele tomava no comando do São Paulo, coisas como Cédric Ferrarese dobrando pela direita, Enzo e Wendel dobrando pela esquerda, coisas como recuar o time todas as vezes, jogar de forma reativa, mesmo em jogos que poderia vencer. Hoje eu vi, cara, não lembro quem que postou, alguma página do Facebook lá, me perdoa que eu não tô lembrando qual foi a página para poder dar o crédito. Inclusive os dados que eu li agora eu peguei na arquibancada tricolor, dando os créditos de lá. Cara, postou um negócio que me fez pensar. Não sei se vocês lembram, no ano passado no Brasileirão, quando o São Paulo venceu o Corinthians em Brasília por 3-1. O São Paulo jogou com 2 jogadores a mais. A maior parte do jogo o São Paulo jogou com 2 jogadores a mais. Aí quem olha e não assistiu aquele jogo, vê um 3-1, acha que foi uma vitória boa, dominante. Mas o Corinthians chegou perto de empatar com 2 a menos. Por que o Corinthians chegou perto de empatar com 2 a menos? Porque o Zubeldia era um técnico reativo. Ele era um técnico que jogava reativo, um técnico, entre aspas, medroso. Aquele jogo, gente, se fosse o contrário, se fosse o São Paulo com 2 a menos contra o Corinthians, 2 a menos contra o Palmeiras, contra o Flamengo, o São Paulo tinha tomado 7, 8. Os caras tinham enfiado o sabugo. Porque esse é o tipo de jogo, é o tipo de oportunidade que a gente tem para marcar história. Para enfiar um 6, 7 no Corinthians. Para ficar marcado na história para a geração que vem da minha filha, que vai vir depois de netos, lembrarem. Mas técnicos igual o Zubeldia medroso não tem coragem. E aí, meus amigos, é aonde mostra o quanto que o cara tá disposto, o quanto que o cara tá disposto a correr risco, o quanto que o cara tá disposto a mostrar futebol. São essas oportunidades, esses tipos de jogos que mostram. Nas derrotas, cara, a gente tem só a certeza. Mas nas vitórias, eu vim da área comercial e eu tinha um diretor que me falava muito isso. Ele falava, cara, quando um setor tá vendendo, quando uma loja tá vendendo, é ali que você tem que fazer a análise. Não é quando tá com regressão. Porque quando tá com regressão é fácil, você pode apontar 1000 erros, é isso, é aquilo, não sei o quê. Mas na vitória, a gente
tem que analisar bem, porque ali a gente encontra muita oportunidade, ali a gente consegue antecipar muita coisa. O caso do Zubeldia era esse. Naquele 3-1 com o Corinthians mostrou isso. Na fase de grupo da Libertadores desse ano mostrou que ele era reativo. O nosso grupo era horrível. O São Paulo passou em primeiro, segunda melhor campanha geral, perfeito. O São Paulo era para ter feito a campanha de vencer os 6 jogos, com o nível de grupo que a gente estava. A gente não era para ter levado aperto nos 3 jogos que fez no Morumbi. As eliminações que o São Paulo teve, tirando a do Paulistão desse ano, né, que ali todo mundo sabe o que aconteceu, enfim, vocês sabem. Mas o Zubeldia, infelizmente, não é técnico para o São Paulo, para um time do nível do São Paulo. Ele não é um técnico ruim. Ele pode evoluir, ele é um cara novo, tem 43 anos. Mas no momento atual ele não era técnico para um time igual o São Paulo. Os números mostraram. Os jogos importantes mostraram. O São Paulo era um time reativo. Olha os últimos jogos no Brasileirão. Não tem desculpa de falar dos jogadores que estão machucados, que não sei o quê, porque o elenco do São Paulo, como um todo, até com os moleques da base, não é para performar do jeito que vinha performando. Me espantou seu Júlio Casares, seu Carlos Belmonte, toda a diretoria, eles queriam segurar o cara. Eles queriam manter o cara. O próprio Zubeldia viu que não tinha clima para ficar. Ele chegou e pediu o boné. Mas se dependesse da nossa diretoria omissa, ele tinha continuado. Agora vocês dizem para mim, o Crespo tá de volta. Gosto do Crespo, campeão paulista em 2021, tirou leite de pedra. O cara foi campeão paulista no elenco com Lisieiro, nossa, com Vitor Bueno, com Pablo, Igor Gomes. O pior dos piores que o São Paulo teve aí nessa década nossa, na minha opinião. E o cara foi campeão paulista. Acabou sofrendo a consequência daquele Paulistão, que o São Paulo foi muito intenso, né? Colocou o time todo para jogar de forma intensa. Acabou que depois teve algumas lesões e o time acabou eliminado na Libertadores pro Palmeiras, né? Acabou tendo ali algumas partidas ruins e o Crespo acabou sendo demitido. Aquela demissão do Crespo naquela época para mim foi injusta, mas não é esse o mérito. Agora vocês dizem para mim, o Crespo tá voltando, um ótimo técnico, mas com a diretoria que nós temos, com o jeito desses caras comandarem o São Paulo, com as decisões, com eles sendo praticamente donos do time, eles não são a diretoria, eles são praticamente donos, eles fazem o que eles querem. Ninguém se opõe. O Baby agora tá começando a fazer um story ali, um Reels e tal, mas poderia ser mais incisivo. Vocês sabem disso. Os caras fazem o que eles querem. Aí vocês acreditam que o Crespo ele tem condição de fazer esse nosso time ser campeão, por exemplo, da Libertadores, da Copa do Brasil? Eu queria muito, cara. Eu quero muito. É meu sonho ver o São Paulo ser campeão da Libertadores esse ano. Acabar com essa brincadeira que hoje, que até pouco tempo atrás nós éramos o único tricampeão. Aí em 2010 o Santos igualou. Hoje em dia virou moda. O Grêmio tem 3, o Palmeiras tem 3, o Flamengo tem 3, todo mundo tem 3. Aí tem que ganhar o quarto para voltar nossa soberania aí na Libertadores. E esse é o meu sonho para esse ano. Eu acho que é o sonho de todo torcedor. Mas nesse cenário, vocês acreditam? Assim, se for pegar pelo que o Crespo pode trazer de agregar para o nosso time, com o elenco todo de volta, sem nenhuma lesão, que é difícil com o DM que nós temos, eu até acredito que desse jeito daria. Mas com a diretoria que a gente tem, com as decisões erradas que eles tomam, vocês acreditam? Vocês acham que é possível o São Paulo ser campeão dessa Libertadores? O São Paulo ser um campeão brasileiro? O São Paulo ganhar a Copa do Brasil? Me conta a opinião de vocês. Assim, estou feliz com o retorno do Crespo. Vou ler os números do Crespo na primeira passagem aqui para vocês, rapidinho. O Crespo, na primeira passagem dele no São Paulo em 2021, ele teve 57 jogos, com 21 vitórias, 21 empates e 12 derrotas. O São Paulo marcou 90 gols e sofreu 54. Ou seja, o desempenho do São Paulo sob o comando do Crespo foi bom. O problema é que as poucas derrotas que ele teve foram derrotas muito uma em cima da outra ali naquele final de passagem decisivas, né? Como aquele 3-0 sofrido pro Palmeiras, mas que se alguém é culpado daquela derrota, essa pessoa se chama Pablo, todo mundo lembra, né? O Pablo na cara do gol do Everton, ali na Barra Funda, né? Que ele chuta a bola vai parar lá dentro da estação de trem. Mas enfim, o retorno do Crespo em si não é algo ruim, perfeito? É o melhor nome que poderia assumir o São Paulo nesse momento? Acredito que não. Tem outros nomes que eu acho que poderiam ser melhores, porém o Crespo não é um nome ruim. Acredito que melhor que o Zubeldia é. Mas o que me desanima e o que não me deixa ter esperança nesse time é a nossa diretoria. É Júlio Casares, é Carlos Belmonte, é Chapecó, é todos esses caras aí. Mas e você, torcedor? Você tá esperançoso? O que você espera aí desse retorno do Crespo?
Acredita que o time vai performar? Acredita que o Crespo pode ser... Acredita que o Crespo pode aí... Acredita que o Crespo pode... Filho da puta! Acredita que o Crespo pode liderar o São Paulo aí para algum título nessa temporada? Me deixa saber sua opinião aqui nos comentários. Já aproveita, se inscreve no canal. Se estiver assistindo pelo celular, hype o vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a entregar o nosso material, perfeito? E é isso. Um grande abraço a todos. Valeu!